O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente dos vídeos que eu normalmente posto aqui no canal. Como todo mundo sabe, ou a maioria de vocês sabe, ontem no Senado aconteceu uma audiência pública que foi histórica. A Bárbara, do canal Te Atualizei, falou tudo aquilo que está entalado na garganta de muitos brasileiros, principalmente de nós que somos produtores de conteúdo aqui no YouTube e que vivemos há muito tempo com a navalha no pescoço. Nós não sabemos se nós podemos falar sobre uma matéria de jornal, sobre fatos que são reais, porque nós podemos ser acusados de desordem informacional. Canais foram derrubados, documentários foram censurados, deputados foram presos, pessoas tiveram as suas redes sociais derrubadas. E tudo isso foi para salvar a democracia. Eu quero só fazer um breve histórico e lembrar que isso acontece no país desde março de 2019, quando a revista Cruzoé resolveu fazer a matéria dos blogueiros de crachá. Desde que o meu nome saiu naquela matéria, a minha vida virou do avesso. Como eu falei para vocês, eu vivo com a navalha no pescoço, eu não sei o que eu posso falar, que tipo de conteúdo que eu posso produzir. E depois dessa matéria, Luciano Ayan e o MBL produziram dossiês que alimentaram a CPI das fake news. Abertos inquéritos ilegais, de ofício, com regras jurídicas que a gente já está cansado de ouvir, que são ilegais, mas que ninguém toma providências. O Congresso se calou, deixou que os seus deputados tivessem os seus direitos amputados, que perdessem a sua liberdade. Mas ontem, tudo isso foi falado. Foram horas de sessão. Eu passei a madrugada fazendo um apanhado, não deu para colocar todo mundo que falou no vídeo, mas eu resumi o que de fato está acontecendo no Brasil e a mídia não te mostra. Eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar no meu canal, eu não sei se o meu canal vai ser derrubado amanhã, se a minha conta vai ser bloqueada, mas eu não aguento mais viver nessa situação. E a gente precisa dar um basta. Socorro, Congresso. Socorro às instituições do nosso país que dizem que funcionam, mas que o povo está perdido, o povo não aguenta mais. E nós estamos correndo um risco muito, muito sério. Então, hoje, eu vou assistir ao que foi dito no Senado. Eu não vou falar nada. Nós vamos apenas assistir ao que disseram deputados, senadores e cidadãos comuns. Que muito obrigada por finalmente terem tomado uma atitude e finalmente exporem para a sociedade os absurdos que andam acontecendo no Brasil. E se você não quer viver em uma ditadura, pior ainda do que a que já estamos vivendo, compartilhe esse vídeo e espalhe essas informações. Agora, eu vou me recolher ao papel que eu tenho numa democracia, que é o de ficar amordaçada e apenas assistir ao que foi dito no Senado. Bom dia a todos os brasileiros que estão nas ruas. Eu queria primeiro lembrá-los, porque eu não posso falar sobre isso no meu canal, mas todos nós estamos vendo todos vocês. E o que eu posso fazer, se é que eu posso falar isso aqui, espero que sim. O problema é na hora que eu sair daqui, né? Eu quero abrir aspas para uma fala que foi dita nessa casa em 2016. Ontem a senadora Gleisi chegou ao cúmulo de dizer aqui, para todo o país, que o Senado Federal não tinha moral para julgar presidente da República. E ao ser interrompido por outra senadora, ele continuou: eu não quero tacar fogo, eu quero dizer que isso não pode acontecer. Como uma senadora pode fazer uma declaração dessas? Exatamente uma senadora que há 30 dias o presidente do Senado Federal conseguiu no Supremo Tribunal Federal desfazer o seu indiciamento e de seu esposo, que havia sido feito pela Polícia Federal. Renan Calheiros fez essa declaração, fecha aspas, e o Renan Calheiros fez essa declaração na frente de um ministro da Suprema Corte. Eu nunca entendi como que essa fala nunca foi investigada, como essa acusação que foi feita aqui
nunca foi investigada. Eu sou investigada em diversos inquéritos. Um deles, o primeiro deles, aberto em 2019, para apurar fake news cometidas contra ministros da Suprema Corte. Eu não vou entrar nem no mérito do quanto isso é inconstitucional, porque é básico. Mas a prova que foi oferecida a nós, acusados, e eu prefiro dizer que somos vítimas desse inquérito, que é o que somos, foi o apenso 70. Nesse apenso 70, havia um organograma. Nesse organograma tinha uma prova de crime. A prova do crime, no meu caso, era que eu seguia algumas pessoas nas redes sociais, para ser mais exata, no Twitter. Eu não estou falando isso em tom de drama. A prova do crime era que a gente se seguia nas redes sociais. Isso foi apresentado dentro de um inquérito, aberto de ofício, sem a presença do Ministério Público e aceito como prova. Eu não posso dizer mais porque eu não sei realmente o que tem mais, já que em pleno 2022, nossos advogados estão há mais de 2 anos tentando acesso a esse inquérito e não conseguem. A lei ofendeu um senhor, senador, pares de vossas excelências. E o que vocês fizeram? O que vocês fizeram quando foi o Daniel Silveira? Quando foi a deputada Carla Zambelli? Quando foi o Felipe Barros? Eu não vou ficar aqui citando todo mundo. O inquérito ele é aberto para investigar fatos que já aconteceram. Você identifica um crime, esse crime, uma vez identificado, esse possível crime, você abre o inquérito para apurar a conduta. Não existe abrir inquérito para apurar crimes futuros. Você não abre um inquérito em 2019 e traga pessoas em 2022 para um crime que não aconteceu. Direitos fundamentais não são alterados, mas foram. Eu fui prestar depoimento na Polícia Federal sem saber qual era a minha condição. Após o inquérito, após prestar depoimento, nunca mais tive notícias, nunca mais foi repassado nenhum tipo de informação, mas o meu nome deixou de ser Bárbara. O meu nome agora, quando a mídia me cita, é blogueira bolsonarista investigada pelo STF por espalhar fake news. Isso se chama assassinato de reputação, em inquéritos que nunca têm fim. E mais uma vez essa casa se omitiu. As casas se omitiram. O que eu estou pedindo aqui é acesso ao Estado Democrático de Direito e ao devido processo legal que me é garantido pela Constituição, a qual todos nós somos regidos. Eu estou pedindo aqui a notícia, baseada na notícia que saiu nos jornais, onde um juiz determinou que um processo sobre um traficante fosse anulado porque não cumpriu o devido processo legal. Eu estou falando aqui de um bandido corrupto que lesou uma nação inteira e que teve o seu processo anulado porque, teoricamente, não se cumpriu o devido processo legal. Eu estou aqui falando para vossas excelências que eu não estou tendo o devido processo legal. Há anos. E não só eu. Muitos de nós. Então, o que eu estou pedindo aqui, de forma absurda, é o mesmo direito que a justiça deu para um traficante e para um corrupto condenado. Eu estou pedindo aqui o mínimo. Eu sei que soa ridículo falar em voz alta, mas eu só estou pedindo o mínimo. Então, por favor, Senado, por favor, Congresso, parlamentares, socorro. Socorro. Por todas as pessoas que estão na rua, como foi bem dito, elas não sabem mais para quem pedir ou o que pedir. Elas estão desesperadas porque não confiam mais nos representantes que elas elegeram. Por favor, Congresso, senadores, não decepcionem o povo de vocês, seus pares reais, porque vocês não são políticos, vocês estão políticos, vocês são povo.
Uma fala de 10 segundos. Quem está falando aqui com Vossa Excelência é um deputado federal que está há 1 ano e 4 meses sem direito a ter rede social, que teve a sua casa no dia 20 de agosto invadido pela Polícia Federal, cujo celular, apreendido pela Polícia Federal, não está acautelado na PF, mas está na gaveta do ministro Alexandre de Moraes, que daqui a pouco eu terei que dar parte dele por roubo do meu celular, já que o meu celular, levado pela Polícia Federal, não está acautelado na PF. Então, são dias sombrios que nós estamos vivendo. E no dia 19 de agosto, eu era o corregedor do Tribunal Eleitoral do Distrito Federal. Eu anunciei que iria aposentar porque, evidentemente, eu não iria cumprir as determinações do senhor Alexandre de Moraes. É consenso nacional de que o senhor Alexandre de Moraes já praticou muitos crimes. Usurpação de função pública. Ele exerce, para conseguir uma água, eu agradeço, ele exerce a função de promotor de justiça, de procurador da República, de juiz de direito, então de delegado de polícia, senhor delegado da Polícia Federal, isso é usurpação de função pública, porque eu fui a uma manifestação e quero dizer que não conheço ninguém de lá, eu voltava de viagem, passei pelo local, vou dar uma olhada, e no domingo resolvi ir e resolvi falar. Na hora que cantou o hino nacional, e todos com a mão na boca depois, 3 minutos de silêncio, eu pedi a palavra e falei naquele momento e defendi a prisão de Alexandre de Moraes. Uma filha minha me disse, olha, pai, alguém escreveu aí que vai dar 3 dias para você estar em público se retratando. Eu estou aqui reafirmando. Eu vou ler aqui um artigo, eu vou ler a lei de tortura. A lei muito antiga, 9455 de 97. Diz que constitui crime de tortura, inciso 1, inciso 2. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade. No momento que o ministro Alexandre de Moraes coloca empresários, 43 pessoas que estavam lá, Oswaldo Eustáquio, Alain, Carla, todas essas pessoas, dentro do inquérito, o 4874, Bia, Gustavo, todos. No momento que ele coloca as pessoas dentro do inquérito, essas pessoas estão sob a sua autoridade. A partir daí, elas estão sob a sua autoridade. Eu continuo, estou lendo a lei. Com emprego de violência não é, ou grave ameaça. Gravíssima ameaça. Ameaça de cercear a liberdade ou lhe retirar o patrimônio. Qual ameaça? Retirar a sobrevivência das pessoas, desmonetizando, enfim. Isso é uma gravíssima ameaça que ele está fazendo. Aí continua o artigo. De forma a aplicar castigo pessoal, no meu caso, ou medida de caráter preventivo. É uma medida de caráter preventivo porque está dizendo, olha, eu te coloquei onde não devia, para preventivamente você não praticar um ato que eu reputo, olha, sob ameaça você não praticar um ato que eu reputo como antidemocrático, quando na verdade ele é que está sendo antidemocrático neste país. Mas tem o 4º item deste inciso. O quarto item, ele diz aqui, impondo, vamos ver aqui, intenso sofrimento físico, não é o caso, até é no caso do Oswaldo Eustáquio, intenso sofrimento físico ou mental. Eu ia dizer, senador Girão, senador Reis, vamos convidar aquelas pessoas todas que tiveram redes sociais cerceadas, liberdades cerceadas, patrimônio com Constituição, patrimônio bloqueado, para ficar mais simples, se elas estão tendo algum sofrimento mental.
Se eles chegarem e disserem não, não estou, eu me desculpe e retiro. Mas ao ouvir a Bárbara, que aqui chorou e mostrou a indignação da violência que ela está sofrendo, eu acho que nem preciso fazer essa pergunta para dizer que eles estão sob intenso sofrimento mental. Então eu digo que o senhor Alexandre de Moraes, ele está praticando reiteradamente crimes. Toda decisão que ele profere de forma ilegal é um crime. A quem recorrer? Nós não temos a quem recorrer. Por isso que eu digo que a ordem constitucional está rompida e a ordem pública está abalada. A ordem pública foi jogada no lixo. Nós podemos ter uma convulsão social nesse país. Infelizmente, podemos evitar? Poderíamos pelo Senado. Não vai. Nós, a sociedade brasileira, sofreu um golpe praticado pelo Supremo Tribunal Federal. Ao não cumprir a Constituição. E qual é a solução constitucional? Tem o presidente da República invocar o artigo 142 da Constituição para dar legitimidade às Forças Armadas para agirem. Porque, infelizmente, hoje falar se tornou um crime no nosso país. Hoje, abrir a boca se tornou um crime no nosso país. E aqui, talvez pela primeira vez, algumas pessoas estão tendo coragem de falar, realmente de falar, sem talvez ter um certo medo de o que pode acontecer, porque o nosso canal, a nossa vida se atrelou e se tornou uma coisa única, onde a gente mantém a nossa casa, onde a gente mantém os nossos filhos, a nossa família, lutando pelo nosso país. Então aqui a gente tem talvez o único lugar que a gente possa dizer assim, tá bom, meu canal não vai cair. Então, muito obrigado por abrir esse lugar. Quando além do colega Daniel Silveira, quando prenderam o colega Daniel Silveira, eu recebi, através do meu advogado, uma ameaça de que o próximo preso seria eu, que foi me comunicada pelo presidente da casa, Arthur Lira, que me pediu para tomar cuidado porque eu seria preso. 3 meses depois, eu fui à procuradora, a subprocuradora, doutora Lindora, que fez esse despacho. E apelei a ela, dizendo, senadora, o que se tem contra mim? Ou, procuradora, o que se tem contra mim? E o que eu vou falar aqui agora é muito sério. Mas eu preciso falar em nome da verdade. A subprocuradora, olhando nos meus olhos, disse para mim, deputado, fique tranquilo. Esse inquérito não vai dar em nada. Mas nós precisávamos acalmar o Brasil. Dia 7 de setembro. O primeiro 7 de setembro. Nós precisávamos acalmar o Brasil. Então, lamentavelmente, o senhor entrou de bucha. Disse que este deputado teve a Polícia Federal na sua casa. Expôs a sua família porque não dá tempo de trocar de roupa. É uma humilhação. A mulher tem que descer com a roupa que está dormindo, porque eles esmurram a porta. Os filhos não sabem o que está acontecendo. E entram homens armados na sua casa, na sua residência. Naquele momento, eu fiquei sabendo que eu fui bucha. Todos os ministros sabatinados indicados por presidente defendem grupos políticos e pessoas. Se a gente não alterar a forma como é constituído o Supremo Tribunal Federal, a gente vai cair no mesmo erro durante 30, 40, 50, 100 anos. Eles precisam ser juízes de carreira, indicados por 11 segmentos do judiciário. 44, por exemplo, escolhidos pela população. Vai entrar um ministro com viés de esquerda? Vai. De direita? Vai. Mas eles têm que ter mandato de 8 anos. Desde 96, a gente
gente não observou que o mesário autoriza qualquer pessoa a votar, até para sacar dinheiro com Bolsa Família, Auxílio Brasil, precisa de senha. Quem tem que autorizar você a votar é você próprio. Se você esqueceu a sua senha, não vota. Existem vários casos de registro, são 472 mil sessões. A gente tem casos de votações e sequências em menos de 10, 20 segundos. É claro que você cria facilidade para mesários há 20 anos nas mesmas sessões. Eles já sabem quem vai, quantos brasileiros chegaram para votar e já tinham votado por eles. Se houver 5 erros em cada sessão, já são 2 milhões de votos. Eu sou censurado há mais tempo aqui e fiquei 11 meses em um presídio, por crime algum. Aí eles anulam, por exemplo, a Lava Jato, eu vou conectar esses fatos com o fato de CEP errado. Ora, pela grandiosidade da operação, isso é irrelevante. Isso não anularia uma questão nesse porte, mais de 3.500 pessoas envolvidas, 70 diretores, com mais de 20 codinomes de Cortes Supremas, superiores, STF, STJ e TSE. Quando foi descoberto, eles anularam. Isso é a informação que o parlamento tem. E enquanto fiquei preso, tive que me defender de dentro de um presídio, na comissão de ética, com 11 processos no mesmo sentido. Quer dizer, nem bis in idem esses canalhas conhecem, covardes. Eles são incapazes de entender. Quando eu falei com alguns dos deputados, eu não estou me fazendo advogado de mim, eu estou colocando o caso em concreto. Eles dizem para mim, eu não sabia disso. Aí eu falei, você não sabia? Por exemplo, que eu estou com a minha conta salária bloqueada desde o início, as contas da minha família, meu CPF bloqueado. É complicado. E eles vêm falar que, você está censurado, eu não sou há 2 anos, mas está tudo bem. Quer dizer, quando eu estava no presídio que o Alexandre mandou um procuradorzinho de porcaria lá, me ameaçar dizendo que minha família poderia sofrer retaliação, eu falei, capricha mais que isso aí, cara, eu sou PM no Rio, não dá para me ameaçar nesse sentido. O Arthur Lira, quando falei, eu recebi ligação do Arthur dentro de casa, receba a intimação do ministro Daniel Silveira, você está me prejudicando em meus processos. Isso é covardia ou não é? Isso é ingerência de outro poder ou não é? Aí vem falar que não. Vamos prender o Daniel, porque aí a Rosa Weber vai liberar a RP9 aqui. Não pode mexer no dinheiro da emenda, que aí vão manter o deputado preso. Se o Senado não fizer nada com esse canalha, esse cafajeste frouxo, é frouxo e covarde. Inclusive eu falo aqui, eu já não devia nada à justiça. Quando o presidente me dá a graça constitucional, que é um remédio constitucional para justamente evitar esse tipo de invasão, ingerência ou arbitrariedade, olha, o Código de Processo Penal, artigo 738, é reconhecido imediatamente a graça. E o presidente pode comutar apenas, perdoou tudo, eu estou multado em 3 milhões de reais. O artigo 92 da Lei de Execuções Penais é a mesma coisa, 107 do Código Penal. Só que esse cara aí que sabe tanto, não sabe nada. E não respeita a lei, não respeita o povo. Então, a minha visão aqui é que tem que prendê-lo em flagrante pelo crime de tortura, ou no ruim de tudo, empichar aqui e ele ser preso depois, presidente. Acho que o Senado tem que atuar de uma forma mais veemente. Queria falar isso. É o Mussolini Tupiniquim. É o Mussolini Tupiniquim. Esse é o ministro Alexandre de Moraes. Mas nós vimos a maior interferência da história do nosso parlamento, em que ministros ligavam para presidentes de partido e líderes partidários para trocar os membros da comissão especial. Que o golpe já aconteceu. Nós vivemos hoje num estado de exceção. Nós temos hoje violações ao Poder Executivo, que foi impedido ao longo desses últimos 4 anos de exercer as suas atribuições constitucionais. Basta nós lembrarmos que o presidente foi impedido de nomear o chefe da Polícia Federal. Nós temos violações ao Poder Legislativo, com parlamentares sendo calados. É o AI-5 da ditadura da toga. Fecharam o parlamento. A nossa Constituição Federal, senador Magno Malta, traz um remédio, Bia Kicis, para essas situações em que vivemos regimes de exceção. Esse remédio que a Constituição Federal traz é artigo 142. Os absurdos ainda se deveram ao fato de um ministro do Supremo vir na Casa Legislativa determinar caciques donos de partido para que retirassem 30 deputados da comissão que avaliava o voto impresso e auditável por ordem, e foi obedecido. Covardia da Câmara dos Deputados naquela ocasião por parte dos donos de partido. Já que o Congresso está acovardado, como bem falou o deputado Antônio de Paula,
O Congresso não cumpre a sua missão constitucional. O povo não acredita mais no Congresso. Então tem que ser evocado o artigo 142 para a garantia da lei e da ordem. Antidemocrático é pegar minha bandeira do Brasil e ir para a frente do quartel, clamar por justiça e transparência. Agora, quando há manifestos que quebram tudo, destroem tudo, queimam tudo, estes não são chamados de atos antidemocráticos, nem pela justiça e nem pelos jornais. Tirar bandeira do Brasil, obrigar cidadãos a tirarem seus outdoors, não poder utilizar camiseta do Brasil, não poder falar o que pensa, não poder escrever o que pensa, não poder curtir uma publicação de nós, deputados de direita. Jornalista sendo mandado embora dos seus trabalhos. Por quê? Porque não aceitavam falar mentiras. Eles só queriam passar e relatar a verdade. Ora, é a função deles enquanto jornalistas. Nós lutamos pelo manto da liberdade que hoje vocês carregam. E o povo de vocês, que não está acostumado a lutar, tem permanecido como ovelhas sendo devorado por lobos. Aprendam a lutar pela liberdade de vocês, como o nosso povo lutou um dia, e são mais de 500 anos. Lutem pela liberdade de vocês. Lutem pelo direito de vocês. Lutem. Nunca houve, nunca vi perder uma batalha o soldado que se comportou como lobo. Então sejam feras, sejam homens de valor, sejam como nós, povos indígenas, que nunca desistimos do nosso direito. E hoje nós estamos aqui para dizer para vocês que nós somos o maior exemplo de luta pela liberdade, pela coletividade. E vocês podem carregar o manto da liberdade que é a bandeira desse país. Ela é de vocês, tanto quanto nossa. Lutem pela liberdade, como nós guerreamos há tantos anos e como nós lutamos pela liberdade de vocês em 1648. Obrigada.